Onde já viste um governo que não tem ninguém que fala uma língua nacional? A partir do presidente da República, não sabemos qual é a língua dele, e toda a equipa dele, qual é a língua. Não falam as línguas da terra. Ministros que não sabem. Chega. Makuta Nkondo, vamos responder a uma pergunta muito simples. Qual é? Makuta, o jovem tem razão. Então o presidente João Lourenço não é angolano, não é seu conterrâneo. É de onde? É de onde? É angolano. De que etnia, de que tribo? Eu também tenho pai de uma localidade, de mãe de outra, eu não sei qual é a minha etnia. De que etnia, de que tribo? Qual é a etnia do Carlos Rosado Carvalho? Nasceu do Quimbela, é de Malães, é descendente de portugueses, de bacongos, de quimbundos. Ele não esconde nada. Até já nos disse que não, mas este não é o foco da nossa conversa. Não escondi, não tem nada para esconder. Não, mas desculpa, mas o seu presidente é de onde? É de que tribo, de que etnia, de que tribo, de que clã? Exatamente. Eu não sou porta-voz do presidente, não lhe vou responder. Vamos só. Que língua fala? Qual é o alimento base? Mas de acordo com a Constituição. Para mim, temos um provérbio que Congo que diz, o que diz, Mbizivoivilu enfua yakuna bakilu. Na caça, aquele animal que morre mal, até a partilha não vai ser boa, não vai ser bem partilhado. Significa isso dizer que a independência de Angola, entre aspas, partiu mal, muito mal. No Congo Kinshasa, eu estava lá dia 30 de junho, quando o rei Balduino, Roi Baudouin, o rei Balduino da Bélgica, Roi Baudouin de Bélgica, com a sua esposa, Rainha Fabiola, vieram e proclamaram a independência. Limparam as mãos. Aqui, o português, o Portugal não veio, ninguém veio entregar esta independência a ninguém. Abandonaram e foram-se embora a dizer que a independência fica com o povo angolano. O MPLA, com a violação dos acordos de Advor, atacou todo mundo, mata aquele, a UNITA para o sul, a FNL para o norte, ele ficou porque proclamo diante de não sei que disto e aquilo. Sim, mas onde é que o Makuta Nkondo quer chegar com toda essa história? Essa é a primeira falha. A partir daquela falha, tudo está mal no país. Completamente mal. Os jovens estão abandonados. Os jovens não têm beira nem eira, ou como você diz, eu falo mal português, eu sou do Congo. Mas a língua oficial de Angola é português. A língua oficial de Angola, essa língua oficial, entre aspas, devíamos ter as nossas línguas também, que Congo é oficial, Umbundo oficial, Nganguela oficial, tudo oficial. Não é subalternizar as nossas línguas a favor de Portugal. Português é a língua de unidade nacional, conforme a nossa Constituição menciona, mas não desvaloriza as línguas nacionais. Será? Mas, velho Makuta, não desvaloriza. A Constituição é bem claro quanto a isso. Temos o português como a língua de unidade nacional, mas valoriza e incentiva as línguas locais. Mas valoriza e incentiva como? A Maria é proibida de não só no papel. As políticas públicas faltam dessa incentivação. O que nós vemos não é isso. Eu estou à vontade para dizer isso, porque eu nem sequer sei falar nenhuma língua nacional, infelizmente. Infelizmente, se calhar por falta de vontade do Dr. Carlos Rosado. Colonial. Agora, a pessoa que é educada agora e que não tem acesso a uma língua, isso é um facto, não estamos aqui a inventar nada. Mas tem que existir a vontade das pessoas de aprender. Não, é o Estado. É o Estado, não é o Estado, é o governo. Quem governa, o Estado incentiva valorizar as línguas nacionais. O Estado
governo incentivou, criou as políticas. Existem Na escola pública existe. para a educação que incentive. O doutor A Evandra sabe, vou lhe dar até exemplo. Deixa-me dizer. A Evandra sabe que a escola de formação o Alves não está aqui, eu modero. Línguas nacionais, sabe? Não, mas nós estamos a falar Vamos falar um de cada vez. É preciso não partirmos só para o populismo. É necessário irmos buscar também. É necessário irmos buscar também o de facto. É necessário irmos buscar o de facto. É o que nós estamos a falar. Não Um vamos partir só sistema para de o base de populismo. educação. As escolas de formação de professores não têm estamos formação a falar nas da escola línguas de formação de nacionais. professores, estamos a falar da base. Deixa-me concluir. Não, vai concluir. Evandra, o princípio da urbanidade deve ser Não, sempre presente num discurso. ele vai concluir, mas Deve é ser sempre importante presente que nós num discurso, o princípio da urbanidade. Estás a ouvir base Álvaro também. Fernandes? Mas isso é uma coisa grave, porque eu vi exatamente. que ali o coisa partir da estava. base. Já quando os seus slogans são um só povo, uma só nação. Você é assessor do CNJ. Mas está-se a portar aqui como sendo do MPLA. Não, são princípios, são princípios da nação. Esse é que é o problema do CNJ. É um exemplo da partidarização Da organização. Exatamente, Carlos fica Rosado de Carvalho, Evandra Fortunato, Wilber Cassulo. Só um minuto, vamos com calma. O debate é mesmo acalorado, isto é bom. Mas temos que pensar sempre que alguém nos está a ouvir. A Luísa Grill, hoje é ministra da Educação. Eu estava a dirigir um grupo sobre as línguas nacionais em parceria com o Ministério da Educação. O ministro era Pinda Simão. A Luísa Grill nos disse numa reunião que ficou envergonhada. Dirigiu uma delegação do Ministério para visita em Londres, Grã-Bretanha. Foram visitar uma escola. Logo que abriram a porta, a escola só tinha meninos britânicos, todos brancos. Levantaram, cumprimentaram a delegação angolana em várias línguas nacionais. Ninguém sabia responder. Kiambotequieno. Bem-vindo em várias línguas, não. E a professora a explicar que era também britânica. Os alunos estavam cumprimentar em língua X de Angola. Que foi uma vergonha. Na delegação ninguém sabe. Calma, Makuta, não bate na mesa. Quer dizer que a delegação angolana do Ministério da Educação não tinha nenhum membro que soubesse uma língua nacional. Isso Ninguém. Está a dizer. Elas Os também meninos ouviram. britânicos falavam a nossa língua. As nossas Luísa línguas. Grill também ouvi. Também fui convidado por meu amigo íntimo, que é o arcebispo de Luanda, católico. Como se chama? Dom Filomeno Vieira Dias. Exatamente. Ele gosta muito de me convidar. Estávamos na reunião com todos os bispos. Eu lá disse, vou criticar a Igreja Católica. Como é que uma Igreja Católica que reza a missa em português erudito, sim. De sábios, diante de fiéis analfabetos, fiéis que não sabem ler nem escrever, mamães... Makuta, não está a ser demasiado radical. Eu vejo muitos cultos na Igreja Católica, inclusive há Inário em Quimbundo e em outras línguas. Só onde é que queria chegar. Como é que vão entender aquele português ridículo? Vocês vão lá demonstrar a língua que vocês é que domina isto e aquilo, ou vão lá pregar para explicar? Os próprios bispos me deram razão. E não tem nem catequismo em Kikongo, em Umbundo, Quimbundo, não sei o que, tudo isto, nada. Por outro lado, Alves, somos jornalistas do mesmo tempo, desde aqueles tempos. Onde já viste um governo que não tem ninguém que fala uma língua nacional? A partir do presidente da República, não sabemos qual é a língua dele, e toda a equipa dele, qual é a língua. Não falam as línguas da terra. Ministros que não sabem. Chega. Makuta Nkondo, vamos responder a uma pergunta muito simples. Qual é? Isto é de facto um problema, não só para si. É um problema. Para o Jaime, para o Carlos, para o Maurício, para a Maria Nganga, para a Evandra, para o Wilber. Sabe por que eu coloco essa questão? Porque na nossa terra, em Angola, as línguas nacionais não têm nem valor administrativo nem comercial. Ou seja,
Eu, na Namíbia e na África do Sul, eu posso fazer um requerimento em Xhosa, Sotho, Zulu, Ndebele, Tswana, etc. Aqui não, portanto, as línguas nacionais não têm valor administrativo. Eu não posso fazer um requerimento em Quimbundo. Eu não posso... É exatamente o desprezo que há pelas línguas mas isto nacionais. é uma herança colonial que se mantém até hoje. Estamos diante dos jovens. Eu não quero falar muito sobre... Não, mas é uma pergunta para o Dilson, porque ele vai ter que sair mesmo. Não quero falar muito sobre a verdadeira história, ou a história da independência, para não chocar os jovens. Porque mesmo no parlamento, já disse que estou a olhar aqui no parlamento, dirigentes do MPLA e tudo, onde estão aqueles que estavam no exílio, que lutavam. Mas eu tenho uma pergunta para o Dilson. E a pergunta é a seguinte. Macuta, só um desculpa, minutinho. Deixa só. Já que o Macuta não quer fazer pergunta para o Acho, deixa só. Eu tenho pergunta para fazer. Então faça só. Ele tem que partir. Desde quando foi fundada essa JMPLA, para ter já 50 anos? Porque eu estava no Congo, não conheci a JMPLA. O Macuta, quando era da JMPLA? Não, para conhecer. Por exemplo, estou aqui, não sou do MPLA nem nada, mas estou a ver que vou aí a bandeira do MPLA. Adilson, convém satisfazer a curiosidade do Queres que eu faça também? Seria melhor. Mais uma pergunta. Eu queria perceber qual é a sua expectativa relativamente às eleições do MPLA partido. Se vão seguir o bom exemplo da JMPLA com candidatos múltiplos, embora condicionados, não é? Desculpa, as eleições, Carlos, estás-te a referir do para MPLA, o Congresso de 2026. Justamente. Em termos de candidaturas. Aquilo que nós vemos, apesar de dizer que não há pessoas indicadas, etc., vemos algumas manutenções. E o que eu pergunto é se o partido vai seguir o bom exemplo, se os mais velhos vão seguir o bom exemplo dos mais novos, neste caso é o contrário, e embora vocês também com algum condicionamento, não é? Porque eram 3 candidatos e só vão 2 e precisam ser indicados para a direção do partido. Calma, Evandro. Mas Carlos, pronto, é isso. É basicamente, pergunta. se os mais velhos vão aprender com os mais novos. Adilson, para não acumular muitas perguntas, responde só a essas duas do Carlos. O Macuta quer saber quando é que foi fundada de facto a JMPLA. O que é que consta do vosso histórico? Bem, pronto, é normal, né, que o tio Macuta não saiba, né, da JMPLA. Disse muito bem na sua introdução que era afiliado a um outro partido político, na altura então Movimento, né? Mas era a FNLA. FNLA, portanto, mas a JMPLA existe desde 1962, portanto nós temos mais de 50 anos de estrada. Em relação à segunda questão que nos foi colocada, bem, como sabem, eu estou aqui como candidato, né, ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA. Não estou mandatado para falar em nome do MPLA, do partido, portanto me abstenho de responder essa questão de forma concreta. Mas qual é a sua expectativa? Em resposta à pergunta do Carlos Rosado de Carvalho, qual é a sua expectativa? Gostaria que as futuras eleições em 2026, no Congresso Ordinário do MPLA, houvesse múltiplas candidaturas ou apenas um candidato? Bem, a minha expectativa é que a direção do partido decida, né? Portanto, eu não tenho... Maurício. Estamos sempre no processo desde 1975. Maurício. Angola é um processo desde 1975. Só para responder, quero provocar as pessoas. Vou-vos dizer O processo. que é isso que vocês chamam de Vamos morrer independência nesse de processo. Angola. Até hoje, o poder não existe nas mãos dos filhos da terra. O poder em Angola está nas mãos dos estrangeiros. Tio Macuta. E eu acho que o primeiro passo que nós devemos dar é reescrever a história. Nós temos que ter uma história de Angola. Nós não podemos ter uma história do MPLA. Não podemos fazer isso. Isto é das primeiras coisas que nós devemos fazer, é reescrever a história. Nós temos que reconhecer que todos contribuíram à sua maneira. Nós não podemos. Meus caros, temos que ouvir o Carlos Rosado de Carvalho. É justamente isso que me dá, digamos assim. Eu não vivi estes problemas todos, não me exaltei com naquela. E portanto, o que acontece é que eu não conheço a história de Angola.
E nós temos que saber a história de Angola, seja boa ou seja má, nós temos que escolher, é esse o primeiro, nós temos que mudar a nossa bandeira. Nós não podemos. Olha, os meus filhos, quando são pequenos, confundem a bandeira. O meu pai, agora, que já tem 90 anos, já começa a confundir a bandeira. O país não é do MPLA, nós precisamos de despartidarizar este país, é isso que nós precisamos de fazer para que haja uma verdadeira reconciliação nacional. Agora, quando eu vejo, eu fico triste. Doutor Carlos eu Rosado, fico como é triste que nós vamos de ver, reescrever a história? Se as me darem pessoas, nome quando de são convidadas a hospitais fazer parte a cubanos. de trabalho, Diga. abandonem as comissões de trabalho. Quem? Como é que nós vamos reescrever a história quando as pessoas são convidadas a fazer parte de projetos do género e depois pegam, abandonam com o argumento Está a falar em nome do MPLA. Eu vou dizer o seguinte: não abandonam. Não, é o seguinte. O abandono é uma forma de protesto. O abandono é uma forma de protesto. É uma forma de Não se deve. é uma forma política. É uma forma política.